Agora, quem conversa conosco aqui nos Pingos nos Is é o senador Flávio Bolsonaro, que esteve presente hoje na CPI da Covid-19. Senador Flávio, muito boa noite. Obrigado por comparecer aqui nos Pingos nos Is. Tudo bem? Boa noite, Gabriel, Augusto, Zé Maria, todos que nos assistem. Um abraço a todos da Jovem Pan. E hoje... Desculpe te interromper, mas como eu disse aqui na apresentação, o senhor compareceu hoje depois de algum tempo que o senhor não comparecia na CPI da Covid-19. O que fez o senhor ir lá no depoimento hoje do Luciano Hang? Na verdade, a gente assiste a CPI com uma antecipação do Palco 2022. Então, para mim, especificamente, é uma grande perda de tempo passar o dia inteiro vendo algum depoente ser torturado ali com fake news, com insinuações, maltratado, desrespeito a advogados, a mulheres. Então, obviamente, eu busco ocupar o meu tempo com coisas que sejam mais produtivas para o Brasil e eu busco fazer aqui no Senado um trabalho de articulação, né, de desatar nós, de construir pautas positivas. Só que hoje a gente sabia que ia ser um depoimento emblemático porque não tinha nenhuma razão para um dos maiores empresários do Brasil estar sentado naquela cadeira de CPI hoje. Então, quando a gente vê que a covardia vai ser muito grande, na medida que eu tenho disponibilidade, eu faço questão de ir, né, enfim, ir lá para aquele palco que eu chamei hoje de circo, quando fui provocado por um senador, exatamente me questionando por que é que eu tinha aparecido, né, de paraquedas ali na cabeça dele, hoje na CPI. Eu chamo primeiro nesta entrevista, agora nesta rodada, a Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Eu gostaria que o senhor terminasse o seu questionamento, porque o senhor foi também interrompido quando o senhor Luciano Hang foi questionado sobre a amizade dele com a família Bolsonaro, não apenas com o presidente Jair Bolsonaro, mas com a família Bolsonaro. E o senhor, obviamente, como filho aí do presidente, não foi lhe dado o direito aí de responder quando mencionado, né, quando mencionado o nome da família do senhor. O que o senhor queria ter dito ali naquele momento? Em primeiro lugar, Ana Paula, desculpa por não citá-la também aqui no começo, assim como o Fiuza, aqui não estou conseguindo ver direito aqui na tela do celular que está pequena. Então, meus cumprimentos aí a você, ao Fiuza também. Na verdade, o que ali me incomoda é porque há uma tentativa de criminalizar amizades ou simples fato de você conhecer uma pessoa ou ter estado em algum momento no mesmo local do que a pessoa. Então, não tenho amizade com o Luciano Hang. O Luciano Hang não tem amizade com a minha família. É óbvio que eu ficava levantando ali, tentando dizer alguma coisa para explicar. Agora, óbvio que há uma admiração da minha parte pelo grande empreendedor que ele é, a pessoa séria que ele é. Então, eu queria falar para deixar ele bem confortável, de não ter vergonha de falar que não é amigo do Bolsonaro, não é amigo do Flávio Bolsonaro. Aí vai do conceito de amizade de cada um, Ana Paula. Para mim, amigo é quem frequenta a minha casa, né, quem conhece minhas filhas, quem viaja comigo, enfim, quem tem algum vínculo realmente aí mais íntimo. Então, o Luciano é uma pessoa, né, que a gente conheceu recentemente, nós aprendemos a admirar recentemente, e que eu acho que tem muito a contribuir para o Brasil ainda e para o próprio estado de Santa Catarina, de onde ele é oriundo. Zé Maria, queremos ouvir a sua pergunta. Olá, senador, um prazer falar com o senhor aqui no Pingos nos Is. Esta CPI já tem um relatório pronto e está à procura exatamente de personagens ali. E a ideia é pegar pesado contra o presidente Jair Bolsonaro, os senhores, né, da família e também aliados próximos ali. Eu queria saber, senador, qual será a reação do senhor, por exemplo, se um relatório do Renan Calheiros vier com, vamos dizer assim, com acusações graves, né? Qual será a reação do senhor? Zé Maria, o simples fato do relatório ser elaborado por uma figura, uma personagem como Renan Calheiros, já está completamente desprovido de credibilidade. Então, assim, é uma coisa até positiva para o governo, o fato do relator dessa CPI ser o Renan Calheiros, uma pessoa que sempre defendeu o PT, uma pessoa que tem diversos problemas aí com o judiciário. E engraçado, é curioso, não é engraçado, é curioso, ele tratando como bandidas, como marginais, pessoas que estão sentadas, ele dando o seu testemunho na qualidade de investigar ou de testemunho. Então, ele é uma pessoa, né, que tem muito a explicar para o Brasil e, por ironia,
aquela pessoa que acaba decidindo quem passa de testemunha é investigado. Logo ele que não dá o exemplo. Então, o que vier dele, a gente sabe que virá uma peça política e com uma peça juridicamente muito frágil. Eu ontem estava assistindo virtualmente a CPI e hoje eu tive a oportunidade de me dirigir a um senador como se ele estivesse com afronésia. Quer dizer, é uma maluquice de um ponto tão grande, é um devaneio, que ele chegou a dizer ontem que o presidente Bolsonaro autorizou o assassinato de pessoas pela Prevent Senior. Você vê que não tem nenhuma seriedade, não tem nenhum amparo jurídico. Então, acho que nessa parte técnica vai ficar ridículo de combater e de derrubar esse relatório final, que vai ser elaborado, que já está pronto há muito tempo, sem dúvida alguma. Agora o Renan vai apenas colocando umas coisinhas a mais para atrapalhar ainda mais o Brasil. Eu perguntei hoje, Zé Maria, quantos empregos a CPI gerou? Quantas vacinas nos braços brasileiros a CPI colocou? Pelo contrário, as pessoas que estão ali pelo simples fato de serem convocadas para uma CPI, sem ter nada a ver com o assunto de pandemia, de Covid, de saúde, pelo simples fato disso, as pessoas já perdem seus empregos, as pessoas têm dificuldade de passar num compliance para ser contratada por uma grande empresa, as pessoas estão fechando emprego, empresas estão demitindo seus empregados. Esse é o resultado que a CPI, o resultado prático que a CPI está alcançando. Então, isso é muito ruim. Eu tenho a convicção que a população percebe isso. Percebe que o que acontece ali é um teatro de muito mau gosto, um circo, com todo respeito aos palhaços, como eu disse hoje, mas que não traz efeito prático nenhum. A população vê aquilo estarrecida. E eu não sei o que leva, o que motiva alguns integrantes da CPI a permanecerem nessa linha. Eu entendo a parte política, quem antecipar 22. Estão com medo de Jair Bolsonaro em 22. Ora, se ele está tão fraco assim, se ele está atrás dessas pesquisas fajutas que estão divulgando, qual o medo do presidente Bolsonaro? Para que atacá-lo tanto? Para que produzir uma peça política que não tem nenhum fundamento jurídico? É apenas, obviamente, para criar repercussão e tentar desgastar o governo. Então, na nossa parte, José Maria, está muito tranquilo com qualquer coisa que venha de Renan Calheiros, que nós sabemos já que não vai prestar. Passar a palavra a você, Fiuza. Senador, a sensação de fato, diante dessa CPI, é uma sensação incômoda, intrigante. Nós sabemos, fazer aqui um paralelo, nós sabemos que os grandes territórios, não só no Brasil, eles têm localidades onde o Estado não chega. E aí onde o Estado não chega, é cada um por si, olho por olho, dente por dente, é um chefe que manda aquilo que a gente sabe. A sensação que se tem, olhando de fora, é que a CPI da Covid, que não é da Covid, é um desses territórios remotos onde o Estado não chega. Porque acontecem coisas naquele quadrante, como um vazamento de sigilo de uma médica, sem punições, como nós vimos hoje na sessão, o presidente dessa CPI incitando, pode-se dizer assim, o Ministério Público a ir atrás do depoente. Vai estar indiciado aqui, mas pega ele. Mais ou menos isso que disse o senador Omar Aziz. Ele fazendo ali uma incitação ao Ministério Público. Vai atrás dele. Ora, isso não é um ambiente daqueles que a gente reconhece onde há o Estado, e o Estado de Direito. A minha pergunta para o senhor, senador, é a seguinte: o que poderia ser feito dentro do próprio parlamento como contraponto a esses avanços nítidos da conduta, da prática dessa CPI? Não sei se pela presidência do Senado, não sei se alguma ação dos próprios senadores, porque, como o senhor mesmo acaba de anotar, a população percebe, a população percebe esta zombaria com a população e com as instituições. Você está coberto de razão. O que aconteceu ali hoje é mais uma comprovação de que eles tentam usar o aparato estatal para promover perseguições e provocam instituições sérias que, no meu ponto de vista, têm que reagir ao contrário do que eles querem. Olha, tem que dizer o seguinte: nós não seremos instrumento político de senador de CPI. O que é que tem que perseguir o Luciano Hang? Porque ele está gerando empregos?
porque ele conseguiu abrir mais lojas dele em vários estados do Brasil, dando oportunidade para mais pessoas não passarem fome, para mais pessoas dependerem menos do Estado. Esse é o crime que ele cometeu. Agora, na prática, o que tem acontecido são iniciativas isoladas de alguns senadores. Eu, por exemplo, já tenho algumas representações contra o Renan Calheiros por esses vazamentos no Conselho de Ética do Senado Federal, bem como representações por esses vazamentos e por crimes, né, possíveis crimes de abuso de autoridade contra o senador Renan Calheiros. Eu vou lembrar aqui, lá atrás ele chegou a ler, ele leu na CPI, perguntando, então, se não me engano, era o Fábio Van Garten, quem estava depondo naquele momento, ele leu um trecho de um inquérito sigiloso que estava de posse do ministro Alexandre de Moraes. Ele querendo fazer uma pergunta sobre o tal gabinete do ódio, misturando, né, fake news com pandemia, que aconteceu muito isso hoje também, é uma confusão. Alguns senadores querem investigar tanta coisa, querem que não tenha limites do escopo da CPI, que acabam atirando para tudo que é lado. Então, nesse afã também, naquela época, o senador Renan Calheiros faz a leitura de um trecho do inquérito sigiloso que estava de posse do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, eu quero saber quem foi que vazou a informação, porque isso é um crime. Isso é um crime, isso tem que ser apurado. Então, acho que vai por essa linha. A minha equipe aqui já tem preparado também mais algumas outras representações por abuso de autoridade, por vazamentos de informação. Esse é o modus operandi que o Renan Calheiros, por exemplo, tanto criticou de Deltan Dallagnol, de pegar informações sigilosas, né, de fazer vazamentos seletivos, a conta-gotas, alimentar aquele veículo de imprensa com quem ele tem mais afinidade. Veja só, a Rede Globo colocando o Renan Calheiros no pedestal. Quem diria, né, Fiuza? Quem diria? Uma pessoa que até pouco tempo atrás era defenestrada por essa mesma emissora, agora é colocada no pedestal como se fosse o grande salvador da pátria, aquele que está combatendo os problemas do governo Bolsonaro, a sua incapacidade na CPI. Sendo que essa é a primeira vez na minha vida, olha que eu sou parlamentar, já vou para 20 anos como parlamentar. Eu comecei aos 20 anos de idade, em 2003, como deputado estadual no Rio de Janeiro. 4 mandatos de deputado e agora de senador. Eu nunca vi uma CPI que acusa um poder executivo de ter superfaturado alguma coisa que sequer foi comprada. Esse, segundo o G7, lá, o G6 da CPI, foi o grande escândalo que eles conseguiram apurar de uma vacina em que teria sido superfaturado, foi pedida propina para que ela fosse negociada, sem que fosse gasto um centavo de dinheiro público. Então, quando eu falo que a população não percebe, é porque não tem elo entre a realidade e a bolha que alguns senadores estão vivendo ali. Então, realmente é de impressionar como é que não enxerga um palmo na frente do nariz. Eu tenho certeza que quem está nos vendo consegue acompanhar isso. Hoje já temos aqui, olha quanta notícia boa, Fiuza. O Estado, a gente comemorando agora a geração de 372 mil vagas de emprego em agosto. Só esse ano já temos acumulado de 2,2 milhões de novos empregos gerados no Brasil, em plena pandemia. Aí você compara com a Dilma, você pega lá 2015, por exemplo. 2015, com o governo Dilma, houve uma redução, demissões de 1.540.000 trabalhadores. Déficit. Saldo negativo. 2016, mais desemprego. Aumentou o desemprego em 1.320.000 pessoas. Então, nesse aspecto de geração de empregos, a Dilma faz muito mais mal que o vírus. Ela foi muito mais nociva ao nosso Brasil do que a pandemia. E olha quem está nos assistindo. Vocês e todos nós que estamos aqui nesse momento. Em vida, nós nunca vimos nada igual, uma crise tão grande como essa que nós estamos passando. E ainda assim, o governo Bolsonaro, com a sua equipe, o nosso ministro Paulo Guedes, tem conseguido saldos positivos de geração de emprego. Imagina se nós estivéssemos em situação de normalidade. Já são quase 300 mil doses distribuídas em todo o Brasil. 3 milhões de doses, distribuídas em todo o Brasil. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, não faltou recurso para auxílio emergencial, evitou um colapso da nossa economia. Então, é duro, às vezes, eu chego ali, óbvio que eu tento separar, Fiuza, mas quando você vê as injustiças que são cometidas, os crimes, as calúnias que são cometidas ali contra o presidente da República, é de se indignar. Aí alguns falam, você vai lá para provocar tumulto. Não, eu me controlo, porque quando eu vou, não me aguento. Eu acho que quem está assistindo para mim não se aguenta de tanta sacanagem que eles tentam fazer com pessoas sérias.
como foi colocado aqui, destruir reputações. Então, qualquer um que está assistindo, que participa ali, é difícil se controlar. Porque a gente vê que é a antecipação do jogo de 2022. Vamos deixar as eleições para o ano que vem. Vamos agora resolver o problema do Brasil, que é o que a gente está buscando. E a gente continua com a entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, agora às 7h10. Augusto, sua vez de perguntar. Senador, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu queria ter uma curiosidade aí. O senhor disse durante se embora interrompessem a fala do senhor toda hora, o senhor disse que era o senador do PT que quis exigir a saída de um dos advogados do Luciano Hang, ele que tinha ofendido primeiro o advogado. Você podia contar essa história para a gente, como é que foi? Augusto, ele estava bastante exaltado, beirando ali o descontrole, e ele se dirigiu ofensivamente ao advogado. Eu estava ali atrás e percebi, num tom ali de superioridade em relação a uma pessoa, pelo simples fato dela não ser senadora. E ali, eu acho que falta essa percepção, às vezes, a alguns parlamentares, que é o contrário. A gente não pode partir de uma situação de superioridade em relação a uma pessoa que está ali na frente, um advogado, um cidadão comum, um depoente, como se ele fosse um ser inferior. Então, eu estava percebendo que ali o advogado está fazendo o seu trabalho, defendendo o seu cliente. O depoente, o Luciano Hang, era a todo momento interrompido, cortava o microfone dele. O advogado tem que fazer o seu papel. E aí eu vi a rispidez com que o senador se dirigiu a ele, e ele, obviamente, naquele calor do momento, acabou reagindo na mesma altura. E aí, como é comum de parlamentares, de políticos de esquerda, se vitimiza. Quer dizer, xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Parece que esse é um mantra que está inexorado a qualquer político de esquerda. Imagina se fosse mulher, a posição ali que não se colocaria pelo simples fato de ser mulher. É como uma senadora tentou ali levar para um lado comigo, na hora em que ela queria expulsar a deputada Carolina Detoni do plenário, porque ela é deputada, não é senadora, não podia ficar ali. Imagina se fosse um homem falando para a deputada Carolina Detoni que ela tinha que sair dali porque ela é deputada, rapidamente iam levar para o lado do sexo, de que é um homem ofendendo uma mulher. Então, assim, a gente percebe que esse é um comportamento comum dessas pessoas, mas, mais uma vez, eu fico satisfeito de termos aqui hoje canais independentes que possam mostrar a verdade. Senador Flávio, os senadores da oposição esperavam hoje uma bala de prata, um antes e depois do depoimento do Luciano Hang. Ficaram longe disso ou, ao seu ver, se aproximaram um pouco dessa tentativa? Gabriel, ficaram muito longe disso. A gente sabia que já havia ali um descontentamento com alguns senadores da oposição, com o próprio relator Renan Calheiros, porque não entendiam a razão de ter chamado o Luciano Hang para lá, uma pessoa preparada, qualificada, que inclusive doou milhões para a saúde do Brasil durante a pandemia, doou 200 cilindros de oxigênio para Manaus, uma pessoa que buscava mobilizar outros empresários para comprar vacina. Então, mas qual a pauta negativa que a presença do Luciano Hang poderia trazer? Nenhuma. Então, o próprio senador Renan Calheiros ficava ali tentando, como sempre faz, interpretar, colocar palavras na boca do depoente e, no meu ponto de vista, deu mal. Eu acho que o Luciano Hang sai muito grande dessa oitiva de hoje. Como ele falou no começo, foi um grande dia, sim, para nós que entendemos que a CPI não está trazendo nenhum benefício para a população, para o país, e ele sai muito maior do que ele entrou, ao contrário do que queria, dessa insistência, da teimosia do relator senador Renan Calheiros, que foi decisiva para que o Luciano Hang fosse lá hoje. Então, assim, eu acho que foi importante para o Brasil ver como é que alguém que gera 22 mil empregos no Brasil é tratado por um senador que só faz destruir empregos no Brasil. Ana Paula, devolvo a palavra a você. Senador, o senhor mencionou aí o vazamento de informações e nós temos visto aí ao longo dessa CPI o vazamento de informações muito importantes, informações, inclusive, hoje nós presenciamos, nós vimos, testemunhamos aí o vazamento do prontuário da mãe do senhor Luciano Hang, o próprio atestado de óbito, e temos visto também esse vazamento para a imprensa, como dados sigilosos e muito particulares da doutora Mayra, por exemplo.
Qual, jogando aí do outro lado, né, contra esses campeões aí de inquéritos no STF que comandam essa CPI e que parece que vazam essas informações de maneira proposital, o que diz o regimento aí da CPI e também do Senado em relação à proteção para que isso não aconteça e também para alguma punição, no caso, por exemplo, das informações da doutora Mayra, que continuam aí sendo vazadas, inclusive ela agora já entrou com medidas legais em relação a isso? Ana Paula, né, uma das representações que eu fiz contra o senador Renan Calheiros vai exatamente nessa linha de ser muito mais grave que um senador, no exercício do mandato, dentro de uma CPI, na qualidade de relator de uma CPI, esteja cometendo um crime. Isso é um crime previsto no Código Penal, vazamento de documentos públicos que estão em qualificação de sigilosos. Isso é um crime. Então, ele, no exercício da relatoria de uma CPI, que é algo mais nobre, mais importante, mais poderoso do que isso, comete esse tipo de crime. Então, é óbvio que o nosso Conselho de Ética, que é o que cabe ali ao Senado, previsto no nosso regimento, tem sim que tomar alguma providência com relação a isso, porque são fatos objetivos, Ana Paula. Não está se discutindo, né, se ele tem razão em alguma discussão ou com outro senador, né, se ele cometeu algum excesso ou não. Não, objetivamente, ele está cometendo um crime de vazamento de documentos sigilosos em função do cargo ali que ele exerce naquele momento, de relator de uma CPI. Isso é muito grave. Então, acho que o Senado vai ter que dar uma resposta em algum momento e, além disso, como eu já fiz, outros senadores também já fizeram, isso tudo está documentado e representado junto ao Ministério Público Federal para que ele responda por isso, por esses vazamentos e pelos abusos de autoridade que ele comete. Agora, eu não sei, com toda a sinceridade, em função da gravidade de outros crimes que ele responde, Ana Paula, se ele vai se incomodar muito com isso. Mas é o que está ao nosso alcance fazer, porque, pelo que a gente percebe, ele não tem limites. Ele não tem limites para tentar destruir reputações, ele não tem limites para, enfim, promover maldades. Isso, obviamente, do meu ponto de vista, beira a falta de caráter. Uma pessoa que já passou pelo que ele passou, né, na cabeça dele, deve ter sido, né, injustiçado em algum momento, ele faz pior com outras pessoas aqui que são de fato inocentes. Então, acho que, além dessas questões legais, né, e administrativas aqui no Conselho de Ética, a população está fazendo o seu julgamento. Né, são pessoas, né, como Renan Calheiros, que eu tenho convicção que não conseguem andar mais nem na cidade dele, com tranquilidade, que não sai de casa, não pode pegar um avião comercial. Então, acho que esse é o maior castigo que pode ter para uma pessoa que comete tantas ilegalidades, arbitrariedades e maldades, né, com pessoas que vão ali, porque, na sua grande maioria, eles estão tentando ajudar o governo. As pessoas que eles chamam, como Luciano Hang hoje, pessoas que, melhor dizendo, não estão querendo ajudar o governo, estão querendo ajudar o país. Então, se o exemplo do Luciano Hang fosse seguido por mais pessoas, não tem dúvida que a gente conseguiria ter amenizado ainda mais o sofrimento da população com essa pandemia. E para você que está chegando agora, nós continuamos com a entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Eu passo a pergunta agora para o José Maria Trindade. Senador, eu vou mudar um pouco de assunto aí e ir a André Mendonça, né? Ele tem todas as qualificações, o presidente Jair Bolsonaro indicou, e o presidente da Comissão de Justiça não quer colocar o assunto em debate, né? Chamar o André Mendonça para a sabatina. Eu fiquei sabendo que já estão marcando aí a data da sabatina, né? Como está esta articulação, senador? E o que o presidente da CCJ está ou solicitando, ou pedindo para não colocar, é óbvio, colocar logo, fazer a sabatina e decidir sobre o novo ministro do Supremo? Não, Maria, em primeiro lugar, desculpa, eu estava aqui votando, que a gente está em sessão virtual, eu tive que ter uma votação nominal que agora eu votei rapidinho. Olha, o fato da questão do André Mendonça, né? Bom, uma pessoa que o presidente indicou, que tem todas as qualificações, né? Não vejo uma razão pública para se rejeitar o nome do André Mendonça, uma pessoa que tem a qualificação, enfim, uma pessoa séria, e que, obviamente, tem o componente do Senado, que a Constituição prevê dessa forma, o presidente indica, o Senado faz essa análise exatamente por uma questão de equilíbrio de poderes. Então, assim, o que eu percebo é que o presidente da Alcolumbre tem uma posição muito consolidada sobre o mérito, né, sobre o que seria o André Mendonça ao sentar numa cadeira de ministro
do Supremo Tribunal Federal, só que, do meu ponto de vista, ele não pode fazer essa análise sozinho, individual. Se ele tem questões ali que não permitem que ele seja favorável à indicação do presidente da Mendonça, ele tem que pautar essa indicação e a Comissão de Constituição e Justiça faz análise e o plenário decide. Então, obviamente, eu fiz até algumas críticas públicas já são mais de 70 dias, um recorde, sem que o presidente da CCJ paute um indicado pelo presidente da República. Mas acho que as conversas com o presidente Rodrigo Pacheco foram, nos últimos dias, aí, bastante acalentadoras. Eu acredito que ainda até o dia 15 de outubro haja a possibilidade aí do presidente da CCJ pautar a sabatina do André Mendonça e vamos para o voto. Se não tem acordo com a parte do Senado ou com quem ali tem o poder de decisão nesse momento, a gente tem que ir para o voto. E o próprio presidente já falou que não tem plano B. Não tem plano B, não tem nomes. Então, numa eventualidade, eu acredito na aprovação do nome do André, uma eventualidade dele ser rejeitado, qualquer movimento que exista para tentar sugerir um outro nome a presidente que não seja evangélico, por exemplo, vai ser um projeto que está fadado a não dar certo. A prerrogativa do presidente da República, e eu acho que isso até alguns senadores de oposição aqui têm repetido publicamente, olha, quem foi eleito para fazer a indicação foi Jair Bolsonaro. Então, cabe ao Senado votar, não cabe ao Senado fazer um boicote para que o nome não seja avaliado. Então, assim, eu tenho expectativa que muito em breve, a gente vai entrar já no mês de outubro, daqui a alguns dias, e que até o dia 15, talvez do dia 13 ou 14, nós temos a possibilidade de votar o nome do indicado André Mendonça ao Senado, com meu voto favorável, obviamente. Senador Flávio Bolsonaro, obrigado pela disponibilidade de nos atender nesta noite. Eu que agradeço, um abraço a todos e bom trabalho. Boa noite.